Olá, alunos! Meu nome é Maria Eduarda e eu sou monitora do projeto de redação. Hoje eu vou explicar como inserir os repertórios socioculturais e as alusões históricas na redação do Enem. Antes de tudo, é importante que vocês saibam que repertório sociocultural é conhecimento interdisciplinar, ou seja, é alguma série ou filme que você assistiu, livro que você leu, a teoria de algum filósofo ou cientista, dados estatísticos ou alusões históricas. O uso de repertórios socioculturais na redação é muito importante, já que eles vão sustentar a discussão sobre o assunto, fortalecer seu argumento e justificar a defesa do seu ponto de vista, de modo que dê embasamento na construção do seu texto. O uso dos repertórios é avaliado na competência 2, que analisa se o candidato entende a proposta de redação e se aplica conceitos interdisciplinares para desenvolver o texto dissertativo argumentativo. Também é pontuado na competência 3, que avalia a seleção, relação, organização e interpretação das informações, fatos, opiniões e argumentos. Para garantir 200 nessas competências, é preciso que os repertórios sejam legitimados, pertinentes e produtivos. Inclusive, já tem vídeo na plataforma explicando o que é cada um desses conceitos. Porém, de um modo geral, seu repertório precisa ser verdadeiro, ou seja, não pode criar repertório na hora da redação, relacionado ao tema e também relacionado à sua argumentação. Não adianta colocar um repertório verdadeiro e pertinente, mas não relacionar ao seu argumento central, por exemplo. Tendo conhecimento do que é repertório, vamos à estruturação deles no seu texto. Primeiramente, é essencial que a redação tenha 3 repertórios no mínimo. Um na introdução, que vai contextualizar o tema, e outros 2 nos parágrafos de desenvolvimento. Lembre-se que cada desenvolvimento tem que ter o seu repertório, ou seja, se você fizer mais de 2 desenvolvimentos, todos os seus desenvolvimentos vão ter repertórios diferentes. Na introdução, o seu repertório vai servir como contextualização da problemática. Ou seja, você vai relacionar algum conhecimento interdisciplinar, que é indicado estar na primeira linha, à proposta da redação. Já nos desenvolvimentos, seu repertório vai servir para fundamentar o seu argumento, ou seja, convencer o corretor que o seu argumento é pertinente. Pense que no texto dissertativo argumentativo, você precisa convencer o corretor que o seu ponto de vista é verdadeiro, e para não deixar só a sua opinião solta, você vai comprová-la com o repertório sociocultural. Para entender melhor a estrutura dos parágrafos, tem aula sobre cada uma das partes do texto aqui no YouTube, se você tiver dúvidas. Além disso, retome algum repertório anterior na conclusão do seu texto, mas tenha em mente que a conclusão não é para inserir ideias ou argumentos, portanto, coloque em repertórios já indicados anteriormente. Agora, vamos ver na prática como funciona. Eu vou ler 3 trechos isolados, um de cada parágrafo de redações nota 1000 do Enem 2018, cujo tema foi a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Em sua canção Pela Internet, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários. No entanto, com o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais, essa abundância vem sendo restringida e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados, uma conjuntura atual apta a moldar os hábitos e a informatividade dos usuários. Desse modo, tal manipulação do comportamento de usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. Perceba como o estudante em questão utilizou a canção de Gilberto Gil para introduzir o assunto dos dados disponíveis na internet. Logo depois, ele apresenta a problemática gerada pelos algoritmos, trazendo a frase-tema para o seu texto e relacionando ao seu repertório. E depois, ele introduz a tese que será trabalhada por ele ao longo da redação. Ademais, é preciso compreender tal fenômeno patológico como um atentado às instituições democráticas. Isso porque a perspectiva de mundo dos indivíduos coordena suas escolhas em eleições e plebiscitos públicos. Dessa maneira, o povo tende a agir segundo o conceito de minoridade do filósofo iluminista Immanuel Kant, no qual as decisões pessoais são tomadas pelo intelecto ou influência de outro.
Evidencia-se, assim, que o domínio da seletividade de informações nas redes sociais, como Facebook e Twitter, pode representar uma sabotagem ao Estado democrático. Já aqui, o repertório foi utilizado após o tópico frasal, no qual o estudante utiliza a teoria de um filósofo para dar força ao seu argumento de atentado às instituições democráticas. Perceba também a estrutura do desenvolvimento. Primeiro ele apresenta o argumento, retomando a tese 1 da introdução, depois ele coloca o repertório e nas últimas frases ele explica e relaciona esse repertório anterior ao argumento, desenvolvendo seu ponto de vista. O próximo trecho é a conclusão de uma redação nota 1000 no Enem 2018, mas eu não vou ler ela inteira, já que nosso foco aqui é o repertório utilizado. Afinal, conforme afirmou Roussel, a vontade geral deve emanar de todos para ser aplicada a todos. O estudante utilizou um último repertório em seu parágrafo de conclusão para fechar a redação, retomando a fala de Roussel, apresentada anteriormente no seu texto. É importante frisar, entretanto, que o repertório no fim da frase só deve ser utilizado no parágrafo de conclusão, assim como o repertório no início da frase só deve ser utilizado no parágrafo de introdução. Nos parágrafos de desenvolvimento, o repertório deve sempre vir no meio, dando espaço para desenvolver corretamente a sua opinião. É isso, alunos. Eu espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, nós estamos sempre à disposição. Não se esqueçam que a prática leva à perfeição, então sempre enviem suas redações para correção. Bons estudos!